Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias intestinais. O que é isso? Seria a doença de Crohn, que você já deve ter escutado alguma coisinha, e a retrocolite ulcerativa. Para afirmar que alguém tem isso, que algum paciente tem isso, precisamos descartar outras opções. Por quê? Nós sabemos, já comentamos aqui no canal, mas vamos relembrar, que a inflamação, o que é uma inflamação? É uma resposta do nosso organismo, certo? E o que causa essa inflamação? Então, nós temos que descartar se a pessoa não está com uma infecção por causa de uma bactéria que está crescendo muito ali, ou será que mais que ela pode ter? Radiação, pessoas que fazem radioterapia pode ocasionar uma inflamação, uma resposta do seu corpo num câncer, então a gente tem que descartar outras possibilidades. E as drogas também, né? Existem alguns remédios que podem alterar o ritmo, causar uma inflamação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque a inflamação, ela é uma resposta do corpo a alguma coisa que não tá legal. E às vezes essa resposta ela é tão intensa que ela prejudica a gente. E vocês vão ver, quando a gente for discutindo mais sobre essa doença, que vai gerando lesão no epitélio, né, na parte no revestimento, lá dentro da nossa mucosa. Então a gente vai tendo um problema no cólon. O cólon é a parte final ali do nosso, quase que final, né, do nosso trato gastrointestinal. Para a gente tentar se proteger de algo, jogamos substâncias ali no meio e essas substâncias lesam a nossa célula. Eu trouxe aqui algumas anotações que eu fiz para eu não esquecer de falar o que causa essa inflamação, essa resposta no nosso organismo. A causa ainda está indefinida. O que causa isso certinho não se sabe. Porém, se percebeu que tem um fator genético associado. Por quê? Os judeus têm mais, a população judia tem mais. Algumas pessoas já entenderam o porquê disso. População judia, o casamento é, né, um judeu casa com um judeu. E aí você vai tendo uma comunidade em que existe uma familiaridade genética. E é por isso que quando a gente casa, né, e tem filhos com pessoas com DNA parecido ou mais próximo, há mais chance de nascer com alguma doença, com alguma mutação. É mais fácil. Um dos motivos pelos quais vocês devem saber que vira-latas, eles são mais fortes, né? Eles aguentam várias doenças, etc. E os cachorros de raça, eles sofrem muito mais. Qualquer coisa, eles ficam doentes, eles são muito mais vulneráveis, tá? No sistema imunológico deles, etc. E com o ser humano é a mesma coisa. Essa mistura fez muito bem pra gente. Só que aí não é só uma questão genética. Porque, por exemplo, os judeus têm no mundo todo e nem todos eles vão manifestar essa doença. Essas doenças inflamatórias, gente, dependem muito dos hábitos das pessoas. Então, qualquer um de nós podemos desenvolver isso ou não, dependendo de como a gente vai levar a nossa vida. Se a gente tem algum fator já genético, uma predisposição, e ainda a gente, né, vai levando a vida de um jeito e comendo coisas que não fazem bem pra gente, por exemplo, as pessoas que moram na zona urbana têm muito mais problemas com essas doenças inflamatórias do que as pessoas que moram na zona rural, né? Come muito mais carboidrato, muito mais pão e bolo e isso. E esses produtos ultraprocessados, o que falta no ultraprocessado é a comida de verdade, né? O que tem ali é plástico, é aromatizante, tudo que é tipo. A gente tem que pensar que quando a gente come um negócio que é ultraprocessado, quando a gente tá comendo um isopor, por exemplo, com gosto, né, a gente tá colocando isso no nosso organismo. Isso pode causar uma irritação ali. Outra coisa que se percebeu é que depende muito da microbiota intestinal. As bactérias que moram em você, elas podem ser do bem ou do mal, entre aspas. Essas bactérias do mal, elas vão comer o que você está comendo também, e elas vão gerar produtos da degradação da comida dela, que esses produtos podem gerar uma inflamação no seu intestino. Por outro lado, as bactérias que são do bem, elas ajudam a gente a metabolizar algumas coisas que nós não conseguimos, e esses produtos que elas liberam podem fazer bem pra gente. Você quer maior exemplo do que a vitamina K? A gente tem algumas vitaminas que a gente precisa da bactéria ali trabalhando, fazendo a função dela.
Existem alguns estudos que, inclusive, estão aí analisando essa questão de você fazer a ingesta de probióticos. Alguns gêneros, algumas famílias de bactérias são boas, né? Os lactobacilos, por exemplo. Ainda não tem nada assim firmado, pelo menos no livro da versão que eu utilizei, que eu vou deixar aqui descrito. Até o momento não é um tratamento. Você tá com isso? Toma probiótico que vai resolver. Pode ajudar, mas o tratamento não é só isso. Você vai ver que na medicina, se alguém te oferece um produto mágico, um remédio mágico, tá errado. A maior parte das doenças não é só um remédio que vai resolver. Às vezes tem que usar um ou outro. Às vezes não, sempre parte também da pessoa, a mudança do hábito de vida dela, uma mudança de postura. Em qualquer doença é assim. Até o fato de você tomar o remédio. Eu tenho uma hipertensão, por exemplo. Eu tenho que tomar o remédio. Então eu vou ter que mudar um hábito da minha vida que eu não tinha antes pra eu ficar bem. Então nada vai funcionar se não passar também pela pessoa e pela vontade dela de ficar boa. Como que tudo isso acontece? Eu fiz uma anotação muito interessante. Olha, toxinas, corantes, aditivos, esses agentes agressores podem ultrapassar a capacidade de defesa e gerar uma resposta inflamatória. Corante, né? A pessoa compra um refrigerante laranja, e assim, você tem que tomar muito, eu diria muito medo, acho que todo mundo devia ter muito medo de tomar. Você tomando tinta, cara, você tomando tinta, sabe? Muita coisa que a gente tá comendo, né, que a nossa sociedade tá comendo, é visivelmente tinta no meio da comida. E assim, é tanta agressão que a gente tá causando no nosso corpo que às vezes ele não consegue, é agressão demais. Ele não dá conta e gera resposta inflamatória. O que a inflamação faz? A inflamação, eu tenho a minha parede aqui, a minha mucosa, tá? A mucosa do intestino. E a parede entre o meio da luz do lúmen, que a gente fala, que é onde passa a comida, tá? Essa luz e a parte que vai ter o sangue, os vasos, etc. Tem alguma coisa que tá lesando, tá causando mal. Tem aquele corante ali, o que é aquilo? Aquilo não é... eu não consigo absorver isso aí porque não é comida, eu não tô conseguindo lidar com essa, por exemplo, o corante, um aditivo, né? Vamos, traz uma célula de defesa aí pra gente conseguir analisar o que é isso? Traz, porque a gente precisa ver se não é uma bactéria, se não é um fungo, o que é isso aqui? Aí eles chegam lá e falam, pô, mas aqui é mucosa, eu preciso passar, né? Eu preciso passar. Toda inflamação, ela aumenta a permeabilidade vascular. Quando a gente tem uma inflamação, bati minha mão, fiz um corte, cortou. Vocês não veem que fica vermelho? Não fica mais vermelho? Não fica quente? Não fica doendo? Isso é inflamação. Num corte tem inflamação. É a resposta do seu corpo. Porque você cortou. Você não tá vendo, mas se você cortou a sua pele, tá cheio de micro-organismo no ar. Então eu preciso que minha célula de defesa vai lá. Eu preciso de fatores no meu sangue para coagular aquele sangue para parar de sangrar. Quando a gente corta, não fica sangrando internamente. Porque tem coisa lá para parar de sangrar, por exemplo. Então, tudo isso aumenta o fluxo sanguíneo na região do corte. Ela fica vermelha, ela fica quente, porque o sangue é quente, então aumenta. Aumenta a permeabilidade vascular. Elas dão uma espaçadinha, né? Elas estão aqui, uma célula que é outra célula. Elas dão para passar, né? Outras células de defesa, para passar as coisas, para dar um jeito. E acontece a mesma coisa no nosso intestino. O problema é, o seu intestino não pode ficar com a permeabilidade aumentada pro resto da vida. Você já pensou que coisa horrível seria se a permeabilidade do seu intestino ficasse assim, de boa, mais fraquinha, porque tem uma inflamação ali? O nosso intestino, gente, principalmente parte do cólon, ele é lotado de bactérias. Ele é doidaço de bactérias ali. O cólon é lotado. E é importante, tem a sua função. Mas as bactérias precisam ficar ali. Elas não podem, assim, né, dar uma perdidinha pra dentro. Não pode. A inflamação do intestino, ela tem um problema. E os indivíduos normais, eles produzem algumas substâncias para frear. Tem uma parte lá, nosso organismo organizado. Ele falou, olha, ali está tendo uma inflamação, não pode ficar assim. Vamos parar. Então tem as células que já mandam mensagens, citocinas são, né, mensagens tipo WhatsApp, ó, parou. Para aí a inflamação, porque não vai dar certo. Você tá querendo ajudar, mas você tá atrapalhando. Então diminui. O problema é que as pessoas que têm esse problema formam um círculo vicioso. Elas não conseguem inibir essa resposta inflamatória
Então, se a minha permeabilidade vascular aumenta, passa mais produtos bacterianos ali, vai gerar mais inflamação. E aí, né? Um círculo vicioso. E qual que é o problema disso? O problema é que vai causar uma inflamação crônica. Qual que é o problema da inflamação crônica? Lesão tecidual, fibrose. Eu vou lesar os meus tecidos, vou lesar a minha mucosa. A fibrose é um jeito de você cicatrizar, porque é onde tem lesão, eu preciso cicatrizar. E tudo isso vai atrapalhar o trânsito do meu intestino, vai gerar dor, pode gerar sangramento, que é comum, diarreia, um monte de problema. E a gente pode continuar esse papo. A gente continua então, mas vocês vão pensando que um dos tratamentos é você dar remédios para ajudar na supressão dessa resposta inflamatória. Então tudo faz sentido na medicina, é muito legal, gente, eu adoro medicina. Até o próximo vídeo, vamos continuar no nosso trabalho de divulgação e resistência científica. Tchau, tchau!